Eloá. O nome de Deus El é um dos nomes mais antigos e comuns para se referir a Deus nas escrituras hebraicas. Ele é frequentemente traduzido como Deus ou o Poderoso em português. O nome El é usado para descrever a natureza divina de Deus, sua soberania e poder. É um nome que enfatiza a grandeza e a autoridade de Deus. Outro nome relacionado é Eloá, que também é usado para se referir a Deus nas escrituras hebraicas. Eloá é uma forma singular de Elohim, que é o plural de El. Eloá é usado para enfatizar a unicidade e singularidade de Deus. É um nome que destaca a adoração e reverência a Deus como o único Deus verdadeiro. Ambos os nomes, El e Eloá, são usados em diferentes contextos nas escrituras hebraicas para descrever a natureza e o caráter de Deus. Eles são usados para se referir ao Deus poderoso, soberano, único e digno de adoração. Elohim. O nome Elohim é um dos nomes mais comuns usados para se referir a Deus nas escrituras hebraicas. Ele é encontrado no Antigo Testamento da Bíblia e é usado mais de 2.500 vezes. Elohim é um nome plural em hebraico, mas é usado para se referir a um único Deus. Essa forma plural pode ser interpretada como uma forma de enfatizar a grandeza, a majestade e a plenitude do poder de Deus. O nome Elohim é usado para descrever a natureza criadora de Deus, sua autoridade e seu domínio sobre todas as coisas. Ele é frequentemente traduzido como Deus nas versões em português da Bíblia. O uso do nome Elohim destaca a posição suprema de Deus como o Criador e o governante do universo. El Shaddai. O nome El Shaddai é um dos nomes de Deus encontrados nas escrituras hebraicas, especificamente no Antigo Testamento da Bíblia. El Shaddai é uma combinação de duas palavras hebraicas, El, que significa Deus ou o Poderoso, e Shaddai, que tem sido traduzido como Todo-Poderoso ou o Suficiente. O nome El Shaddai é usado para descrever a natureza poderosa e sustentadora de Deus. Ele enfatiza a ideia de que Deus é o provedor de todas as necessidades e o protetor do seu povo. É um nome que expressa a capacidade de Deus de suprir todas as necessidades e de cuidar do seu povo de maneira completa. Na Bíblia, o nome El Shaddai é frequentemente associado a promessas de bênçãos, proteção e provisão divina. É um lembrete do poder e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e cuidar daqueles que o seguem. Adonai. O nome Adonai é um dos nomes de Deus encontrados nas escrituras hebraicas. É uma palavra hebraica que significa Senhor ou Mestre. O nome Adonai é usado para expressar reverência e submissão a Deus como o governante supremo. Na tradição judaica, o nome Adonai é usado como uma substituição para o nome sagrado de Deus, YHWH, conhecido como o tetragrama. Isso ocorre porque o nome YHWH é considerado tão sagrado que não deve ser pronunciado em vão. Em vez disso, sempre que o tetragrama aparece nas escrituras hebraicas, é lido como Adonai. O uso do nome Adonai destaca a autoridade e a soberania de Deus sobre todas as coisas. É um reconhecimento de que Deus é o Senhor Supremo e merece nossa adoração e obediência. É importante notar que, em algumas traduções da Bíblia, o nome Adonai é traduzido como Senhor em letras maiúsculas para indicar que se refere ao nome de Deus. Yahweh/Yahweh/Tiva. O nome de Deus YHWH é um dos nomes mais sagrados e reverenciados nas escrituras hebraicas. É também conhecido como Yahvé ou Jeová. No Antigo Testamento da Bíblia, o nome YHWH é usado para se referir ao Deus Supremo, o Deus de Israel. No hebraico antigo, o nome YHWH era escrito apenas com as consoantes, sem vogais. Portanto, a pronúncia exata do nome é incerta. Yahvé e Jeová são tentativas de reconstruir a pronúncia do nome usando as vogais de outras palavras hebraicas. O nome YHWH é frequentemente traduzido como Senhor nas versões em português da Bíblia. Ele é usado para descrever a natureza pessoal e íntima de Deus, enfatizando seu relacionamento com seu povo. O nome YHWH é frequentemente associado a promessas de aliança, fidelidade e salvação. Devido à sua importância e santidade, o nome YHWH era considerado tão sagrado que não deveria ser pronunciado em vão. Na tradição judaica, o nome era evitado e substituído por outras palavras, como Adonai, Senhor. Essa prática continua até hoje. É importante ressaltar que a discussão sobre a pronúncia exata do nome YHWH e suas variantes é um tópico de debate entre estudiosos e teólogos, e não há consenso absoluto sobre a pronúncia correta.
Jeová Jireh. O nome Jeová Jireh é uma combinação de duas palavras hebraicas, Jeová e Jireh. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus na Bíblia hebraica e é frequentemente traduzido como o Senhor. Jireh significa prover ou ver. Portanto, Jeová Jireh pode ser traduzido como o Senhor proverá ou o Senhor vê. O nome Jeová Jireh é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Nesse relato, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho Isaque como um sacrifício. No último momento, Deus providencia um cordeiro para ser sacrificado em vez de Isaque. Abraão então chama o lugar de Jeová Jireh, significando que Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Esse episódio é considerado um teste de fé para Abraão e uma demonstração da provisão de Deus. O nome Jeová Jireh é usado para enfatizar a confiança de que Deus proverá todas as necessidades. Hoje em dia, o nome Jeová Jireh é frequentemente usado por cristãos como uma expressão de confiança na provisão de Deus em suas vidas. É uma lembrança de que Deus é aquele que vê as necessidades e provê o que é necessário. Ele é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no contexto do sacrifício de Isaque por Abraão. O nome é usado para enfatizar a confiança na provisão de Deus. Jeová Rafa. O nome Jeová Rafa é outra combinação de duas palavras hebraicas, Jeová e Rafa. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus na Bíblia hebraica e é frequentemente traduzido como o Senhor. Rafa significa curar ou restaurar. Portanto, Jeová Rafa pode ser traduzido como o Senhor que cura ou o Senhor que restaura. O nome Jeová Rafa é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Nesse trecho, Deus faz uma promessa ao povo de Israel, dizendo que se eles obedecerem aos seus mandamentos e fizerem o que é certo, ele não trará sobre eles as doenças que trouxe sobre o Egito, pois ele é o Senhor que cura. Esse nome é uma declaração do poder de Deus para curar e restaurar. Ele é usado para enfatizar a confiança na capacidade de Deus de trazer cura física, emocional e espiritual. É uma lembrança de que Deus é aquele que pode trazer cura para todas as áreas da vida. Ele é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no contexto da promessa de Deus ao povo de Israel. O nome é usado para enfatizar a confiança na capacidade de Deus de trazer cura e restauração. Jeová Nissi. Ele é uma combinação das palavras hebraicas Jeová e Nissi. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus na Bíblia hebraica, e Nissi significa é minha bandeira ou é meu estandarte. O nome Jeová Nissi é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Nesse trecho, Moisés constrói um altar e o chama de Jeová Nissi para comemorar a vitória do povo de Israel sobre os amalequitas. A bandeira ou estandarte de Deus foi levantada como um símbolo de sua presença e proteção durante a batalha. Esse nome é uma declaração do poder de Deus como um guerreiro e protetor do seu povo. Ele é usado para enfatizar a confiança na presença e na vitória de Deus. Jeová Makadesh. Ele é uma combinação das palavras hebraicas Jeová e Makad. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus na Bíblia hebraica, e Makad significa o que santifica ou o que torna santo. O nome Jeová Makad é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, em diferentes passagens. Por exemplo, em Levítico, Deus diz: "E guardai os meus estatutos, e fazei-os, eu sou o Senhor que vos santifica." Esse nome é usado para enfatizar o papel de Deus como aquele que santifica e separa seu povo para um propósito especial. O termo é santificar refere-se ao ato de tornar algo ou alguém santo, separado para o serviço de Deus. Deus é visto como aquele que purifica e santifica seu povo, capacitando-os a viver uma vida santa e dedicada a Ele. Jeová Shalom. Ele é uma combinação das palavras hebraicas Jeová e Shalom. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus na Bíblia hebraica, e Shalom significa paz ou completo. O nome Jeová Shalom é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 24. Nesse trecho, Gideão constrói um altar e o chama de Jeová Shalom para comemorar a paz que Deus trouxe ao povo de Israel. Deus apareceu a Gideão e o encorajou a liderar o povo na luta contra seus inimigos. Esse nome é uma declaração do poder de Deus em trazer paz e completude. Ele é usado para enfatizar a confiança na capacidade de Deus de trazer paz em meio a circunstâncias difíceis e conflitos. Jeová Elohim. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus no Antigo Testamento, e Elohim é um termo hebraico que significa Deus ou o Poderoso.
O nome Jeová Elohim é mencionado em várias passagens da Bíblia, como em Gênesis, onde é usado para se referir a Deus como o Criador do céu e da terra. A combinação desses dois nomes enfatiza a natureza divina de Deus como o poderoso Criador. Jeová é um nome pessoal de Deus que indica sua autoexistência e eternidade, enquanto Elohim destaca seu poder e autoridade como o Deus Supremo. Juntos, esses nomes revelam a natureza e o caráter de Deus como o Criador e o Soberano. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus no Antigo Testamento, e Tzidkenu significa justiça ou a nosso justo. O nome Jeová Tzidkenu é mencionado no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6, onde é profetizado que o Messias será chamado de Jeová Tzidkenu. Esse nome enfatiza a justiça e a retidão de Deus. Jeová é um nome pessoal de Deus que indica sua autoexistência e eternidade, enquanto Tzidkenu destaca sua justiça perfeita. Juntos, esses nomes revelam a natureza e o caráter de Deus como o justo juiz. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus no Antigo Testamento, e Elohim significa pastor em hebraico. O nome Jeová Roil é mencionado no Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Nesse salmo, o escritor, provavelmente o rei Davi, se refere a Deus como seu pastor, aquele que cuida e guia seu rebanho. Jeová é um nome pessoal de Deus que indica sua autoexistência e eternidade, enquanto Elohim destaca sua função como pastor. Juntos, esses nomes revelam a natureza e o caráter de Deus como o pastor amoroso e cuidadoso de seu povo. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus no Antigo Testamento, e Eshama significa presente ou o Senhor está ali em hebraico. O nome Jeová Shama é mencionado no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, onde é profetizado que o nome da cidade será Jeová Shama. Esse nome enfatiza a presença de Deus no meio do seu povo. Jeová é um nome pessoal de Deus que indica sua autoexistência e eternidade, enquanto Eshama destaca sua presença constante. Juntos, esses nomes revelam a natureza e o caráter de Deus como aquele que está presente e habita no meio de seu povo. Jeová é um dos nomes mais comuns para Deus no Antigo Testamento, e Sabaoth significa dos exércitos ou dos exércitos celestiais em hebraico. O nome Jeová Sabaoth é mencionado várias vezes na Bíblia, especialmente nos livros proféticos e nos Salmos. Esse nome enfatiza o poder e a soberania de Deus como o comandante dos exércitos celestiais. Jeová é um nome pessoal de Deus que indica sua autoexistência e eternidade, enquanto Sabaoth destaca o exército celestial que está sob o comando de Deus. Juntos, esses nomes revelam a natureza e o caráter de Deus como o Deus Todo-Poderoso, que governa sobre todos os exércitos celestiais e terrestres. El Elyon. Eu é uma palavra hebraica que significa Deus ou o Poderoso, e Elyon significa Altíssimo ou o Supremo. O nome Elyon é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos e no livro de Gênesis. Esse nome enfatiza a supremacia e a soberania de Deus como o Deus Altíssimo, acima de todos os outros deuses e poderes. É um termo comum usado para se referir a Deus em várias culturas semíticas antigas, enquanto o Elyon destaca a posição exaltada de Deus como o mais alto e supremo. Juntos, esses nomes revelam a natureza e o caráter de Deus como o Deus supremo e soberano sobre todas as coisas. El Roi. Ele é uma combinação de duas palavras hebraicas. Eu, que significa Deus, e Eroi, que significa que vê. Portanto, El Roi pode ser traduzido como Deus que vê. Esse nome é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Nesse contexto, El Roi é usado por Agar, serva de Sara, esposa de Abraão. Agar estava em uma situação difícil e angustiada, e ela reconheceu que Deus a viu e cuidou dela, mesmo em sua aflição. O nome El Roi destaca a onisciência e a presença de Deus, mostrando que Ele está atento às nossas necessidades e nos vê em todas as circunstâncias. É um lembrete encorajador de que Deus está ciente de nossas lutas e cuida de nós. É importante ressaltar que, na tradição judaico-cristã, os nomes de Deus têm um significado profundo e são usados para descrever seus atributos e relacionamento com as pessoas. Cada nome revela um aspecto diferente de quem Deus é e como Ele se relaciona conosco. Elolam. Ele é uma combinação de duas palavras hebraicas. Eu, que significa Deus, e Olam, que pode ser traduzido como eternidade ou para sempre.
Portanto, Eolam pode ser traduzido como o Deus eterno ou o Deus para sempre. Esse nome é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 33. Eolam é usado por Abraão para descrever Deus como o Deus eterno, o Deus que existe desde sempre e continuará existindo para sempre. O nome Eolam destaca a eternidade de Deus, sua existência atemporal e sua natureza imutável. Ele é o Deus que está além do tempo e que sempre existiu e sempre existirá. Esse nome nos lembra que Deus é eterno e que sua fidelidade e amor são constantes ao longo de todas as gerações. El-Gibor. Ele é uma combinação de duas palavras hebraicas. El, que significa Deus, e Egibor, que pode ser traduzido como o poderoso ou o guerreiro. Portanto, Deus Gibor pode ser traduzido como o Deus poderoso ou o Deus guerreiro. Esse nome é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nesse contexto, Deus Gibor é usado para descrever o Messias, que é profetizado como um governante justo e poderoso. O nome El-Gibor destaca a força e o poder de Deus. Ele é o Deus que é poderoso para realizar grandes feitos e vencer qualquer batalha. Esse nome nos lembra que Deus é o guerreiro supremo, capaz de proteger e lutar em nosso favor. Queridos telespectadores, espero que tenham gostado do nosso vídeo sobre os nomes de Deus. Cada um desses nomes nos oferece uma visão mais profunda e íntima de quem Deus é e como ele se relaciona conosco. Gostaríamos de incentivá-los a continuar explorando esses nomes e aprofundando seu conhecimento sobre a natureza de Deus. Afinal, quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos experimentar seu amor, graça e poder em nossas vidas. Aproveitamos também para pedir o apoio de vocês. Se gostaram do vídeo e acharam útil, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e deixar seus comentários. Continuem acompanhando nosso canal para mais vídeos inspiradores, informativos e esclarecedores sobre temas relacionados à espiritualidade, fé e conhecimento divino. Estamos sempre empenhados em trazer conteúdo de qualidade e enriquecedor para vocês. Lembre-se, Deus é infinitamente amoroso e está sempre ao nosso lado. Que sua paz e bênçãos estejam com vocês.